O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou pelas redes sociais as declarações do governador petista da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que, na retórica típica da extrema-esquerda brasileira, propôs uma vala para Bolsonaro e seus apoiadores. Bolsonaro disse: discurso de ódio que pode, quando o sistema escolhe os seus alvos. Recentemente, o governador da Bahia afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores deveriam ir para a vala, entre aspas, um discurso carregado de ódio que, em qualquer cenário civilizado, deveria gerar repúdio imediato e ações institucionais firmes. Mas nada aconteceu. Não houve abertura de inquérito, nem busca e apreensão, tampouco convocação da Polícia Federal para apurar incitação à violência, nenhuma nota de determinado ministro do STF, nenhuma indignação de determinado ministro que se diz fervoroso interessado no assunto, nenhuma capa de jornal tratando o caso como ameaça à democracia. Ao contrário, silêncio, cumplicidade ou até aplausos discretos dos mesmos que se dizem guardiões do Estado de Direito. Agora imagine se um apoiador de Bolsonaro dissesse algo remotamente parecido ou usasse a palavra vala em qualquer contexto. Seria manchete, seria prisão, seria processo por discurso golpista e incitação ao ódio. O padrão é claro: só há crime quando convém ao sistema, só há repressão quando o alvo é a oposição. Esse tipo de discurso, vindo de uma autoridade de Estado, não apenas normaliza o ódio, como incentiva o pior, a violência política, o assassinato moral e até físico de quem pensa diferente. É a institucionalização da barbárie com o verniz de liberdade de expressão progressista. Quando se permite que se deseja a morte de opositores impunemente, o que mais pode ser permitido? O que mais pode vir à tona com a conivência de quem deveria conter o extremismo e não alimentá-lo? A verdadeira ameaça à democracia não está em frases de WhatsApp ou em manifestações populares. Está no alto da cadeia de poder, onde os que gritam por tolerância e combate às fake news são os mesmos que, na prática, incitam o ódio, mentem descaradamente e permanecem blindados por um sistema que escolheu lado. O ex-presidente também voltou a convocar para a manifestação pela anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, que ocorrerá na quarta-feira. Bolsonaro disse: 7 de maio às 16 horas, Brasília. Caminhada pacífica em direção ao Congresso Nacional. Tentarei estar presente se a situação de saúde do momento permitir. O discurso do governador petista gerou também uma onda de comentários na internet, a maioria dos quais questionava o óbvio uso de 2 pesos e 2 medidas pelo judiciário brasileiro, que tolera manifestações como a do petista, enquanto persegue cidadãos comuns, jornalistas e parlamentares pela mera alegação de que poderiam estar promovendo ou reproduzindo o que eles consideram discurso de ódio ou antidemocrático e que, na prática, é qualquer discurso que os desagrade. O advogado Luiz Augusto Módulo disse: não me choca o governador da Bahia sugerir vala para os seus inimigos. Atlas da Violência indica a Bahia como o estado que lidera o ranking. 5 cidades no top 10. Ele já pratica o que prega. A população de lá já vai para o caixão diariamente. O deputado Nicolas Ferreira se exaltou. Governador da Bahia, Jerônimo, sugere, abre aspas, levar bolsonaristas para a vala, fecha aspas. Eles podem falar o que quiserem, até mesmo pregar morte aos seus opositores. Quando eu digo que se pudesse esse pessoal matava a gente, duvidam. E ainda tem quem acredita que estamos lidando com apenas políticos com pensamentos contrários. Não, são movidos por uma ideologia genocida. O deputado estadual Leandro de Jesus mostrou o vídeo e afirmou:
É inacreditável, mas é isso mesmo que vocês estão ouvindo. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, sugeriu levar bolsonaristas, assim como o presidente Bolsonaro, para a vala. Isso não é só uma ameaça, é um crime. O deputado estadual se manifestou em vídeo e disse: impeachment já. Acabei de protocolar um pedido de impeachment do governador Jerônimo Rodrigues após ele sugerir levar o nosso presidente Jair Bolsonaro, bem como todos os bolsonaristas, para a vala. Apresentei também ao Ministério Público notícia de fato sobre crimes praticados pelo governador neste episódio absurdo. O deputado Gustavo Gayer ironizou: governador da Bahia falando em levar bolsonaristas para a vala. Mas calmem, deve ser uma vala democrática para acabar com o ódio e manter o Estado de Direito. O jurista Fabrício Rebelo comparou. Em 2018, Bolsonaro afirmou em discurso, empunhando um tripé, que se deveria fuzilar a petralhada. Foi investigado por isso e segue sendo. Agora, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou que se deve mandar para a vala os eleitores de Bolsonaro. O silêncio ainda impera. O deputado General Pazuello apontou: será que sofrerão multas absurdas, prisão e cassação de mandato? Ou não irão considerar o governador da Bahia uma ameaça à democracia? Agora, imagine se um apoiador de Bolsonaro dissesse algo remotamente parecido ou usasse a palavra vala em qualquer contexto. Seria manchete, seria prisão, seria processo por discurso golpista e incitação ao ódio. O padrão é claro: só há crime quando convém ao sistema, só há repressão quando o alvo é a oposição. O diretor regional da Abrajuc, Luiz Cláudio, disse: ao defender que deveriam jogar Bolsonaro e seus apoiadores na vala, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, incita o homicídio de opositores políticos. A esquerda tem salvo-conduto para proferir discurso de ódio. Fosse conservador, a PF acordaria o sujeito com o pé na porta. O ex-deputado Coronel Tadeu afirmou: absurdo, o governador da Bahia ultrapassou todos os limites ao afirmar que Bolsonaro e seus apoiadores deveriam ser jogados na vala. Isso é incitação ao ódio, à violência e um atentado direto à democracia. Se fosse o contrário, já teriam prendido, censurado e estampado nas manchetes. Mas, como vem do PT, o silêncio é ensurdecedor. Não podemos aceitar esse tipo de discurso. O vereador Rubinho Nunes disse: em discurso durante entrega de obras, o governador petista Jerônimo Rodrigues disse que Bolsonaro e seus eleitores deveriam ir para a vala. Eis o verdadeiro retrato da esquerda: ódio, intolerância e sede de vingança. O general Elias Martins questionou: o que é mais grave? O governador da Bahia dizer que Bolsonaro, sua base e seus eleitores deveriam ser jogados na vala, ou um deputado federal, usando da imunidade parlamentar, dizer o que Daniel Silveira disse sobre Fachin? Este foi condenado a 9 anos de prisão. E o governador? O deputado André Fernandes disse: a Bahia é governada pelo PT há quase 2 décadas e nos últimos anos foi o pior ou esteve entre os piores estados em vários índices. Ainda assim, a preocupação do governador Jerônimo Rodrigues é levar seus opositores para a vala. O desespero tem motivo. O Nordeste está acordando. O deputado Carlos Jordi apontou: governador petista da Bahia sugere levar bolsonaristas para a vala. Essa é a turma do amor. Eles podem falar o que quiserem, até mesmo desejar a morte dos seus adversários. Se realmente pudessem fazer contra nós tudo o que têm vontade, nos matariam com um sorriso no rosto. O advogado Walter Cota ironizou: quero ver os ministros da Suprema Corte darem 48 horas para que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, dê explicações sobre as motivações do seu discurso de ódio. A cidadã Adriana Schmitz perguntou: oi, STF, quantas horas vocês deram para o comparsa de Lula, vulgo governador da Bahia, explicar por que está incitando uma guerra civil?
Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Acabei de protocolar um pedido de impeachment contra o governador Jerônimo Rodrigues por conta da sua incitação ao genocídio, à morte de milhões
de eleitores que votaram em Jair Messias Bolsonaro. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia num pacote. Botam em enxedeira. Sabe o que é enxedeira? Uma rede escavadeira, bota e leva tudo pra vala. Uma fala absurda, inaceitável e criminosa. E é importante ressaltar que a fala dele, em que ele incita que os eleitores de Bolsonaro sejam jogados na vala, além do próprio Bolsonaro, e com o uso de retroescavadeira, isso é crime de responsabilidade que, obviamente, nos dá o direito de pedir e de exigir o seu impeachment. Inclusive, nós temos o artigo 7º da Lei 1079 de 1950, que diz o seguinte: são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais impedir por violência, ameaça ou corrupção o livre exercício do voto. Então está muito clara a violação à Constituição Federal, à Constituição Estadual e, portanto, nós vamos aqui exigir, já está protocolado o impeachment do Jerônimo Rodrigues por conta de sua fala e de sua incitação criminosa, que é inaceitável. Também estou indo agora ao Ministério Público apresentar notícia de fato sobre ilícito penal, porque, além de tudo, ele cometeu crimes comuns e deve, portanto, ser responsabilizado. Acompanhe aí.